Não sei se o irmão já alguma vez só esteve a ouvir o silêncio. Já conseguiu? Não é? Às vezes, muitas vezes, não é? E às vezes o silêncio é importante na vida, né? O silêncio é importante na música, não é? É importante nos salmos, que são cânticos, não é? Não sei se os irmãos já, nas vossas traduções, em alguns salmos, às vezes aparece a palavra selah, entre parênteses. Isso é uma palavra hebraica que significa pausa, ou silêncio. Não é? É mesmo uma pausa. Muitas vezes o autor do salmo está a escrever e ele próprio colocava pausa. Porque o salmo também é um canto. Mas às vezes, irmãos, o silêncio faz bem à nossa vida. Às vezes precisamos estar em silêncio, não é? Tranquilos. E aí as mulheres muitas vezes não entendem, né, aquilo que os homens muitas vezes precisam, né? Às vezes precisamos, né, João, estar em casa e não queremos ouvir nada. Mas as mulheres vêm, né? Então temos que ser sensíveis também. Mas, irmãos, às vezes o silêncio torna-se ensurdecedor. Às vezes o silêncio não é tão bom na vida, principalmente o silêncio de Deus. Principalmente quando gritamos, choramos, elevamos os nossos pensamentos, vozes, sentimentos, parece que Deus não ouve, não escuta. Parece que estamos a falar com uma porta, com uma parede, não sentimos e nem ouvimos nenhuma resposta de Deus. Todos nós, alguma vez já, nestes momentos de silêncio da vida, não só silêncio de Deus, no meio da noite, numa tempestade, um grande trovão. Alguém já acordou assustado com um trovão? Eu lembro quando era criança, não gostava muito de trovão, tinha medo. Hoje já não, né? Mas tinha medo dos trovões. E muitas vezes, irmãos, este silêncio de Deus, nem os trovões da vida às vezes nos podem acordar, ou nos podem fazer sentir de novo a presença de Deus. E o livro dos Salmos é um livro que retrata muito bem isso. Pessoas em sofrimento, pessoas angustiadas, pessoas em alegria, pessoas com saudades, trazendo à memória os tempos da infância, os tempos da alegria, trazendo à memória as batalhas, trazendo à memória as angústias da alma. E há muitos salmos na Bíblia que são conhecidos como salmos de lamento, onde o autor do salmo envolve e expressa toda a sua angústia. Um dos homens da Bíblia, creio eu, que mais experimentou o silêncio de Deus, além de Jesus, foi Jó. Jó foi aquele que, de fato, fuzilado pela dor, esmagado pelas circunstâncias da vida, moído pelas perdas e pelas emoções, gritou, esbravejou, chorou, rasgou, humilhou-se, irou-se até, tentando e estando à espera de explicações. Perdeu tudo. Perdeu até a dignidade. Perdeu o desejo de viver. Jó foi este homem plenamente angustiado. E por 16 vezes no seu livro, ele diz, porquê a Deus? 16 vezes ele pergunta a Deus por que é que as coisas estão a acontecer. Esperava sempre uma resposta de Deus, cada uma dessas perguntas. Mas nenhuma vez Deus responde. A única voz que Jó ouvia era o silêncio de Deus. E mais nada. Quando Deus resolve falar com ele, Deus não responde nenhuma das perguntas. Deus não dá nenhuma explicação. Ao contrário, Deus faz mais 50 perguntas a Jó acerca de quem ele, Deus, era, da sua majestade e do seu poder. Jesus Cristo na cruz também ouviu o silêncio de Deus, ao ponto de gritar bem alto da cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Às vezes o silêncio de Deus faz-nos confusão. Quantas vezes nós já também tivemos a experiência que Jó teve, de clamar, de pedir socorro, e parece que Deus
não responde. Quantas vezes tivemos também na condição de Cristo, Deus meu, porque me abandonaste? Parece que Ele não responde, ou pelo menos esta é a nossa percepção. As causas podem ser muitas dos silêncios na nossa vida. Dor, perda de um amigo, familiar, uma doença, um filho, uma causa sem resolução. Tantas coisas fazem com que nós muitas vezes nos afastemos de tudo, busquemos um cantinho, um refúgio escondidinho, onde nem sequer queremos ouvir os nossos próprios pensamentos. Homem da Bíblia chamado Asaf. Asaf, eu já disse isso, não sei se já disse aqui, mas em outras igrejas já disse, em Setúbal já disse, que depois de Jesus e depois de João, o evangelista, a terceira pessoa que eu gostaria de encontrar no céu era Asaf. Porque Asaf, irmãos, é um homem que nada mais, nada menos tinha a responsabilidade de ser, sabe o que Asaf era? Asaf era dirigente do ministério do louvor do rei Davi. Imaginem a responsabilidade. Davi, um exímio músico, compositor excelente. Asaf era o seu ministro. Asaf tinha a responsabilidade de conduzir o povo de Deus numa adoração, numa proximidade de Deus. E Asaf enfrentou muitos silêncios na sua vida, quando ele começou a olhar para as questões ao seu redor na vida dos ímpios, e via que eles não faziam nada de bem e tudo lhes corria bem, e ele procurava viver uma vida reta diante de Deus, mas tudo lhe corria mal, e ele enfrentou um silêncio, mas até que ele diz, até que eu fui até a presença de Deus. E aí então o Senhor falou comigo. Mas Asaf, em relação ao silêncio, ele dá-nos uma ordem, ele nos dá uma promessa, e ele nos dá uma reação que devemos ter face aos problemas da nossa vida. Não era um homem qualquer, era um homem temente a Deus, responsável pelo louvor, responsável por conduzir o povo de Deus à intimidade com o Senhor. Mas ele, no Salmo, ele revela o seguinte versículo, as seguintes palavras: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me gloriarás. Asaf aqui dá-nos 3 situações. Primeira, uma ordem. Segunda, uma promessa. Terceiro, uma reação. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me gloriarás. Salmo 50, verso 15. Este homem escreveu estas palavras. Invoca-me no dia da angústia. Quem de nós nunca teve uma angústia na vida? Já tiveram angústias? Já tiveram sofrimento na vida? A vida não é indolor, não é? A vida traz... Costumo dizer que a vida é uma professora, às vezes, cruel. Primeiro ela dá a prova e depois ela ensina, não é? É diferente. Na escola, damos o ensino e depois damos o teste. A vida muitas vezes não é assim. Primeiro vem o teste e depois vem a prova. Na vida passamos por vales, estradas tortuosas, vales escuros, desertos escaldantes, vales revoltos, pântanos lamacentos, são expressões, claro, para dramatizar aqui um pouco, não é? Fornalhas acesas. Na vida passamos por momentos difíceis, ao ponto de sentirmos-nos sozinhos, esmagados pela dor, pelo sofrimento que está ao nosso redor. Asaf diz que a primeira coisa que devemos fazer, e é uma ordem porque está no imperativo, é invocar o Senhor. Invoca-me no dia da angústia, diz o Senhor. Invoca-me é uma ordem no momento da angústia. Invoca-me. Invoca-me no dia da angústia. É uma ordem de Deus para cada um de nós. É algo que devemos fazê-lo. Invocar é gritar com intensidade. É clamar a alta voz. É recorrer com toda a força, com tudo aquilo que temos e que somos, ao Senhor.
E é uma ordem a cada um de nós. Asaf dá-nos uma promessa, e uma promessa clara da parte de Deus. Invoca-me no dia da angústia, e a promessa: eu te livrarei. Há uma ordem e há uma promessa na vida daqueles que invocam o Senhor. Isso significa que, ao invocarmos o nome do Senhor, há uma resposta de Deus no nosso clamor. E a resposta de Deus é favorável, é positiva nas nossas vidas. Deus está atento ao clamor do seu povo. Deus escuta as nossas orações, mesmo aquelas nos cantinhos escondidos que muitas vezes fazemos. Só nós e Deus. Deus ouve e Deus responde às nossas orações. As mãos poderosas de Deus, Salmo 50, no verso 1, Asaf diz: o Senhor Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. É este Deus que Asaf está a dizer: clama a Ele no dia da angústia. Clama ao Deus que é poderoso e que chamou à existência aquilo que não existe. Clama a Ele no dia da angústia. Invoca, grita, clama, suplica a Ele. E as mãos poderosas, providentes, não estão encolhidas, e sim estendidas, prontas a socorrer cada um de nós, livrar diante da invocação que fazemos. É uma certeza, irmãos, que nós, como crentes, devemos ter na vida. Ele nos livrará. O Deus poderoso, que falou, que formou a terra dizendo: haja luz, e fez luz. Que disse para pôr um sol, um astro de manhã e um astro à noite, colocou as estrelas e atribuiu um nome a cada uma delas. Que formou-nos do pó da terra, este Deus, que chama a existência do nada, este Deus que nós devemos clamar. Mas Asaf não diz somente: invocai o nome do Senhor no dia da angústia e Ele livrará, mas além de uma ordem, de uma promessa, há uma reação da nossa parte. Ele diz que nós devemos invocar, Ele vai livrar e nós vamos glorificar. Aquele que busca, aquele que invoca, aquele que experimenta o livramento de Deus, abre as portas do verdadeiro louvor, da verdadeira adoração ao Senhor. Aquele coração angustiado, aquele coração em sofrimento, que clama a Deus e que experimenta a certeza do livramento, é levado a uma adoração, a uma glorificação, a um reconhecimento sincero de que Deus é aquele que controla todas as coisas. Jó, quando começou a se perceber disso, Jó disse: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Reparem, um homem que perdeu todas as coisas, perdeu família, perdeu riquezas, perdeu tudo. Ele chega a um ponto de dizer: Deus me deu, Ele também pode tirar. Mas uma coisa eu sei, tendo muito ou pouco, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, as tribulações, os sofrimentos da vida tiram o nosso desejo de adorar, de louvar e de glorificar a Deus. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que por causa das lutas da vida, por causa das tribulações da vida, neste momento voltaram as costas para Deus, voltaram as costas para amigos, famílias, voltaram as costas até para eles próprios, porque não encontram nada e nem ninguém que lhes aponte a direção à vida. Eles precisam de fato ter este encontro com Deus. E quando encontramos Deus, percebemos que mesmo ao nosso redor as coisas não estando tão bem, nós devemos continuar a glorificar a Deus, a louvar o Senhor pela proteção na nossa vida, independente da situação. O rei Davi, o grande rei, e
companheiro de Asaf no louvor, escreveu o salmo que, diria eu, o texto juntamente com João 3,16, o texto mais lido de toda a Bíblia. Tu não sabe qual é? Qual é? Salmo 23. Se calhar muitos de vós aqui conhecem, sabem de cor, Salmo 23, se calhar tem um quadro na sua casa que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se calhar tem um autocolante no seu carro, se calhar tem qualquer coisa na sua vida com pelo menos algum versículo deste salmo. Salmo mundialmente conhecido, amado por muitos, ou se calhar por todos. Creio que o Salmo 23, irmãos, não poderia ter sido escrito por outra pessoa, não fosse Davi. Davi sabia e tinha muita experiência acerca do assunto pastorear, do pastoreio. Ele era pastor de ovelhas, durante muitos anos assim o foi, dos seus pais, mas ele também conhecia as ovelhas, porque era pastor das ovelhas. Sabia então toda a atividade que envolvia o ato de ser pastor. Todavia, quando escreve este Salmo 23, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele escreve com a intenção de consolar o coração daquelas que são ovelhas de Cristo. O Espírito Santo, que é o Consolador enviado por Deus, inspirou Davi para escrever o Salmo 23. E eu quero falar rapidamente de algumas situações do Salmo 23. O primeiro verso diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A ovelha tem a certeza da provisão independente das circunstâncias. O Senhor é o meu pastor. Por isso, não importa o que esteja a acontecer na minha vida, nada me faltará. É esta a intenção de Deus. A ovelha do pastor reconhece em todas as circunstâncias que o pastor está com ela. E o pastor é o Senhor que criou todas as coisas. Por isso, em nenhum momento vai faltar alguma coisa. Nada há de faltar. O verso 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha do pastor tem a certeza que mesmo em tempos de sequidão, de incertezas, ela vai encontrar um lugar de repouso e de tranquilidade. A ovelha do pastor Jesus Cristo, mesmo no ambiente mais difícil, ele vai encontrar um descanso e um repouso para a sua vida. É como o salmista escrevia: quando elevava os seus olhos para os montes, de onde lhe viria o socorro? Ele diz que o seu socorro, no caso o meu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. A ovelha do pastor reconhece que mesmo em momentos difíceis, ela encontra repouso e tranquilidade. Guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha encontra um lugar de paz, um lugar de refrigério, um lugar de descanso mesmo em tempos angustiantes. As tempestades da vida desvanecem quando compreendemos que o pastor, o bom pastor, está conosco no barco. Atravessa no meio da tempestade das nossas vidas, Ele está conosco, porque Ele é o nosso pastor, porque Ele nos leva a pastos verdejantes e nos guia, nos conduz a águas tranquilas, onde as tempestades não nos atingem. Depois, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me pela vereda da justiça. A ovelha tem a certeza que irá encontrar um porto seguro, porque o pastor é quem vai guiá-la. O pastor é quem vai conduzi-la e vai livrá-la de todos os perigos da caminhada. O bom pastor Jesus Cristo fez justiça de Deus em nosso lugar.
Ele de facto, irmãos, guiou-nos pela vereda da justiça. Ele próprio fez justiça no nosso lugar. Pagou a dívida do nosso pecado. A Bíblia diz que o meu pecado e o seu pecado separam-nos de Deus. Os nossos pecados criaram um abismo entre nós e Deus. E era impossível ultrapassar esse abismo. Somente a cruz de Cristo, Ele sendo o caminho até Deus, podemos chegar até o trono do Pai. Para isso, Jesus teve que assumir os nossos pecados, todos, os nossos pecados de toda a humanidade, para que pudéssemos chegar até a presença do nosso bom pastor. Refrigera a minha alma. Nós vivemos em tempos de grande pressão. Nossas crianças, desde os mais jovens na escola, cada vez mais são mais pressionados com testes, com exames, com concorrência, com o mercado. Jovens que estão na universidade mal sabem ainda o que irão fazer na vida, já essa pressão pela excelência, por serem os melhores, senão não vão encontrar um lugar no mercado. Vivemos em grande pressão. O rei Davi foi um homem que viveu tempos de grande pressão. Pressão familiar, pressão do seu próprio reino, pressão de outros reis, de outros povos, pressão do seu próprio filho que o perseguia. O rei Davi foi este homem que viveu momentos difíceis. No entanto, ele encontrou refrigério para a sua alma em Deus. Sexto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ovelha de Jesus pode caminhar pelos piores lugares da vida. Os lugares mais obscuros, a presença do bom pastor é a luz na vida da ovelha de Jesus. A palavra do Senhor diz que ela própria é o refrigério para a alma. Salmo 19, 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O Senhor nos guia mesmo pelo vale da sombra da morte. O seu cajado protetor nos consola. O seu cajado vai à nossa frente, tirando os obstáculos da nossa vida. Mesmo no vale mais sombrio, Deus conduz as suas ovelhas. Davi passou de facto pelo vale da sombra da morte muitas vezes. Pelo seu filho Absalão, pelo rei Saul na altura. Davi teve muitas vezes perto da morte. Porém, Deus sempre o livrou. Deus sempre esteve com ele. E estas palavras, irmãos, não são meras poesias. São palavras reais, sinceras, de alguém que experimentou, para pessoas que têm experimentado. Eu posso dizer, não com a intensidade de Davi, mas sei que eu também já andei pelo vale da sombra da morte. Mas Deus esteve sempre comigo. Sétima razão, verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A ovelha do bom pastor tem a certeza que irá triunfar juntamente com ele sobre os adversários. A Bíblia diz que nós, ovelhas de Jesus, não somos apenas vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Triunfamos sobre o nosso inimigo. O inimigo de Deus, o inimigo de Cristo, o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. No entanto, em Cristo, no bom pastor, amados irmãos, nós já vencemos o diabo. Já vencemos o nosso inimigo. Por quê? Porque o Senhor Jesus está conosco. E mesmo face a face com os inimigos, o Senhor de facto nos ajuda. Acende em nós a chama do chamado. A visão do óleo sobre a nossa cabeça, da unção, é o chamado de Deus para cada um de nós.
nós iremos sofrer, nós iremos ter angústias, nós iremos atravessar vales de sombra da morte, nós iremos estar face a face com o inimigo, mas o nosso chamado, o chamado de Deus na nossa vida, não pode parar. Ele é maior e é superior a isso tudo. E nós só conseguimos cumprir com a presença do bom pastor. Por último, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A ovelha de Jesus tem a certeza da boa companhia presente de Deus como feliz habitação hoje. Nós podemos nos considerar felizes porque hoje estamos em Cristo, habitamos com Ele, Ele habita em nós, mas a nossa felicidade não se resume a este tempo e a esse espaço. Temos algo que nos está garantido no céu para toda a eternidade. Mas isto só está garantido para aquelas que são ovelhas de Jesus Cristo. E as ovelhas de Jesus, segundo João 10, elas o seguem. Elas ouvem a sua voz e vão atrás dele. Elas não ouvem os salteadores. Elas não ouvem os mercenários que vêm e que não entram pela porta das ovelhas, mas que pulam os portões para roubarem as ovelhas. Elas não vão atrás deles. Elas só ouvem e só seguem Jesus, o bom pastor. A estes Jesus diz que lhe está garantido uma habitação eterna na casa do Senhor. Porque eles seguem o bom pastor. Só existe, queridos irmãos, uma maneira de sermos ovelhas de Jesus. Invocai-o, clamai, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Asaf deixou bem claro a maneira de sermos ovelha de Jesus. É invocarmos o seu nome. É invocarmos o nome do Senhor no dia da angústia. O profeta Isaías diz no seu livro, no capítulo 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, diz o Senhor, e a vossa alma viverá. E o próprio Jesus faz um convite a todos nós hoje. Independente do que estejamos a viver, independente daquilo que já vivemos, independente do tempo que temos de relacionamento com Deus, o convite de Jesus é para todos nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite que o bom pastor faz para as suas ovelhas. Este convite não é para a pessoa que está ao seu lado. Este convite é para si. E é o Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração, irmãos. E fala e diz a voz doce de Jesus, vinde a mim. Porque eu sei que há cansados. Eu sei que há oprimidos. Eu sei que há angustiados. Jesus então diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Quem não quer ser feliz na vida? Quem não deseja a felicidade? Uma coisa é certa na vida, muitas vezes não é a felicidade, ou pelo menos o desejo pela felicidade. Muitas pessoas desejam ser felizes, mas nem todas concretizam esse desejo. Muitas anseiam pela felicidade, mas pensam que a felicidade são coisas materiais. Não são. Uma coisa eu não duvido. Todos nós, independente se acreditamos em Deus ou não, passamos por tempestades na vida. Passamos por tormentas, passamos por aflições, passamos por angústias na vida. E como é bom saber, irmãos, em meio a uma tempestade, imagine que temos que fazer a travessia do Tejo aqui, Montijo a Lisboa. Como é bom saber que mesmo tendo em vista uma grande tempestade, que nos é garantido que em meio a esta travessia há um porto seguro, há um lugar de sustento, há um lugar onde as ondas não podem nos abalar,
onde os mares, por mais revoltos que possam ser, não vão estabilizar a nossa vida. Como é bom saber e ter essa certeza, que nesta travessia, porque eu sei que na travessia eu vou ter uma tempestade. Como é bom saber que mesmo indo contra a tempestade, porque eu tenho que ir, como é bom saber que eu tenho um lugar onde eu vou encontrar repouso, onde eu vou encontrar descanso, onde eu vou ter alguém que me dá garantias eternas. Tudo na vida não vai faltar. Que mesmo nos vales sombrios, mais terríveis de morte, eu não devo temer, porque a presença dele está comigo. Que ele me vai conduzir a pastos verdejantes em meio a desertos da vida. Deus nos leva a oásis incríveis. Mesmo sem água, ele me conduz a águas tranquilas. Mesmo atravessando o vale da sombra da morte, e diante dos inimigos, ele está comigo. Como é bom saber que a minha vida e a minha felicidade não se resume a este espaço de tempo. A minha vida está guardada na glória com o Senhor. A minha vida está segura nas mãos do Senhor. Porque eu me considero uma ovelha de Jesus. Eu tenho como bom pastor e tenho experimentado este livramento na vida. Tenho que invocá-lo todos os dias. Tenho que clamar todos os dias. Às vezes parece que ele não está a ouvir. Mas 2, 3 dias depois eu vou compreender que ele sempre me respondeu. E a resposta muitas vezes foi não favorável àquilo que eu queria ou que eu esperava. Mas aquilo que ele sabe que é o melhor para a minha vida. Eu não sei das tuas lutas, não sei das tuas dificuldades, conheço algumas pessoas e algumas provações que temos passado. Mas uma coisa eu sei, que o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele está aqui. Uma coisa eu sei, que o convite dele é estendido a cada um de nós. Não importa de onde você veio, não importa como chegaste aqui, importa como sairás daqui. Impactado por esta presença do bom pastor, desta certeza e desta confiança que somente ele pode dar. Eu não tenho as respostas dos dilemas da tua vida, nem aos meus. Tenho. Mas uma coisa eu sei, como eu tenho desfrutado das bênçãos eternas do Senhor na minha vida. Bênçãos de proteção, bênçãos de sossego, bênçãos mesmo no momento difícil, o Senhor me tem ajudado. Que o Senhor também te ajude. Que o Senhor também te conduza a este caminho e a este pasto verdejante para a glória e louvor do seu nome. Vamos orar, irmãos. Se o irmão, de facto, nesta oração, reflita na sua vida. Reflita, pense no bom pastor. Pense, reflita, diga, eu quero conhecer mais esse bom pastor. Quero saber mais dele. Saber daquilo que ele pode fazer na minha vida. Invoca, ele te livrará. E depois glorifiques o nome do Senhor. Deus maravilhoso, soberano, eterno e poderoso é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Palavra que fala ao coração do homem, fala à mente, para que a mudança de vida seja uma realidade no nosso ser. Pai, te louvo, te bendigo pela vida de Jesus Cristo, o nosso exemplo. Sabemos, ó Senhor Deus, que muitas vezes, tal como Ele, sofremos, somos traídos, somos angustiados, somos escorraçados muitas vezes, emocionalmente, Senhor Deus. Temos dificuldades em lidar com os sentimentos, com as emoções. Muitas vezes, Senhor Deus, não sabemos como agir, o que dizer, o que pensar. Muitas vezes, ó Senhor Deus, não sabemos sequer o que sentir. Mas, ó Pai, Tu conheces todas as coisas. Nesta tarde, Senhor Deus, invocamos o Teu santo nome. Invocamos o Teu nome, Pai, para que o Senhor assista às necessidades de cada um que está aqui nesta tarde. Deus, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes o nosso sentar, o nosso levantar. De longe, o Senhor conhece os nossos pensamentos.
O Senhor sabe onde temos andado, o que temos pensado, o que temos dito. Meu Deus, tudo o Senhor conhece. Então veja se há em nós, Pai, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Invocamos o Teu nome com a certeza plena que o Senhor é capaz de perdoar, de livrar a nossa vida dos nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, as vezes que falhamos. Perdoa, Senhor Deus, as pessoas que falham contra nós, porque não somente as pessoas falham contra nós, mas também falhamos muitas vezes com as pessoas. Então, Senhor Deus, estamos aqui com a nossa vida, que é um livro aberto diante do Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas e queremos Te louvar com a nossa vida. Te louvar com tudo aquilo que temos, mesmo fraco, que muitas vezes cada um de nós possa ser. Nós estamos aqui com as nossas vozes, com o nosso coração, com todo o nosso ser, para louvar e Te glorificar, Senhor, porque Tu mereces, porque só Tu és único e digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, conduze-nos, a cada um de nós, a pastos verdejantes. Guia-nos, ó Pai, pelas veredas da justiça. Leva-nos, ó Senhor Deus, em meio às tempestades da vida, a um lugar seguro, a um porto seguro. Mesmo que atravessemos pelo vale da sombra da morte, Senhor, que a Tua presença possa ser sentida em cada segundo no nosso coração. E ansiamos, ó Pai, pelo dia no qual o Senhor nos virá buscar, para vivermos eternamente com o Senhor. Se nessa noite, Senhor, queremos responder ao convite de Jesus Cristo, queremos ir até a Tua presença, queremos experimentar do alívio que o Senhor, e somente o Senhor é capaz de fazer. Consola-nos, ajuda-nos, encoraja-nos, anima-nos, Senhor, para que possamos Te servir na excelência, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. É o que Te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém.